Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o nosso projeto literário da leitura do livro Eram 4 Vezes, Comédia para Crianças de Todas as Idades. O autor deste livro é o Flávio de Souza e as ilustrações são de Alexandre Camanho. Vamos lá falar um pouquinho mais sobre o nosso livro? Bom, o livro, né, é um texto teatral, certo? Vou falar um pouquinho sobre a síntese desta obra. Já parou para pensar no que a mãe da Chapeuzinho Vermelho fazia enquanto a filha ia à casa da avó? Será que ela mandou a Chapeuzinho, não foi ela mesma levar, né? Que o lobo mau da história era um zeloso pai de família? Ou que a vovozinha era super antenada em moda, né? Tendência a fazer chapeuzinhos vermelhos? Bom, conheça versões diferentes de 4 cenas desse famoso conto de fadas em Eram 4 Vezes. A peça é narrada pelo personagem Bromélio Antúrio, que é um repórter. Logo no início da obra, o leitor encontra um texto que introduz e explica termos próprios do mundo do teatro. E no final há também um glossário. Estou com o livro aqui em mãos, tá? Vou mostrar para vocês, vou falar aqui com vocês em que trecho que ele está dizendo isso. Logo que você abre o livro, certo? Aqui tem o sumário com as páginas, certo? Aqui, olha, teatro na escola, manual de instruções, e aqui, para começo de conversa. Então, ele vai dizer para você o que é arte, né? Teatro é uma atividade artística e, portanto, não tem receita. Regras fixas, não tem certo e errado. Não deve ter limites para a imaginação. E fala aqui também sobre a experiência, né? Alguém que tem bastante experiência, prática em teatro, que trabalhou com autor, diretor, ator, cenógrafo, figurinista, figurante, letrista, sonoplasta, operador de som, de luz, produtor, assistente de cenário, figurino e de direção, pode contar como chama o que e quais são as funções específicas do teatro, além de dar dicas e alguns conselhos. Feminino subtendido. Em geral, as funções do teatro podem ser e são exercidas por mulheres e homens. Para não ficar repetindo, ator e atriz, diretores e diretoras, cenógrafos e cenógrafa vão me limitar ao masculino singular, ficando subtendida a versão feminina do nome de cada função. Então, gente, olha só, o texto teatral, ele é feito com o intuito de ser encenado, certo? Então, onde vai acontecer, onde acontece o texto teatral? No palco, certo? Então, aqui ele vai falar sobre o que é palco e plateia, coxia, urdimento, telão, holofote, fosso, camarim, cabine de som e luz. Eu sei que algumas vocês sabem o que é. Depois ele fala quem é o quê. Ele fala quem são os atores e público, quem é diretor, fala, ensaio, marcação, improvisação, autor, iluminador, gelatina. Gelatina a gente conhece, a gelatina de comer, né? Bom, mas tem gelatina no cinema. O que será gelatina no cinema? Descubra lá no livro. Cenotécnico, figurinista, aderecista, sonoplasta, compositor, cenógrafo, diretor musical, visagista, maquiador, cabeleireiro, peruca. O que seria peruca? Assistentes técnicos, operador de luz, operador de som, canhão, operador de canhão, camareiro, contra-regra. Viram quanta coisa tem no teatro? E você simplesmente chega, senta, assiste, levanta e vai embora. E não tem ideia de que por trás do palco tanta coisa tem, né? E tantas pessoas envolvidas.
Olha só, maquinista, diretor de cena, administrativo e burocráticos, produtor, administrador, bilheteiro, porteiro, divulgador, faxineiro e muitas outras funções técnicas e administrativas também. Aí ele vai falar o que é a atuação, todas as funções, dicas para quem vai subir num palco. Então, olha só, bem interessante, vai dando dica passo a passo para quem vai subir no palco. E aqui, olha só, chega finalmente para falar sobre a peça Eram 4 Vezes. Onde essa peça ela foi criada e escrita para ser apresentada em um teatro, um auditório, uma quadra esportiva ou uma sala de aula. Aqui não está falando numa aula pelo Meet, mas tudo é possível, né, gente? Tudo é possível. Materiais recicláveis, vai falar das artes plásticas, a reciclagem, rodízio, canções. Bom, então quem são os personagens dessa história? Então nós temos o narrador, que é o Bromélio Antúrio, que ele é um telerepórter. Abigail Bibi, que é a Chapeuzinho Vermelho. A Dona Carlota, a Dona Chapéu Rosa e a Dona Totó, que é a mãe da Chapeuzinho. Dona Berenice, Chapelão Azul, que é a avó da Chapeuzinho. O Lobo Mau, o Orlando Adamastor, que é o caçador, o Pombo Correio, o Tempo e personagens de outros contos de fadas. Bom, então aqui vai falar um pouquinho sobre o Bromélio e tal. Bom, na página 27 começa a cena 1, certo? Então, de fato, a leitura da narrativa do texto teatral começa na página 27. E é um texto teatral, certo? Então, vai ter o que aqui? Rubricas. São rubricas, vocês lembram que são rubricas? Isso são aquelas indicações de como, de ações, de como o ator tem que se portar, tem que falar, que tipo de sentimento ele tem que expressar. Indicações também para o cenógrafo, para o sonoplasta, enfim. O texto teatral, ele é a base para todos os envolvidos ali no teatro. Bom, então, vocês vão fazer a leitura do texto. Feita a leitura do texto, o que vocês vão fazer? Nós vamos lá para a próxima parte. Então, calma, que eu vou falar um pouquinho do autor do livro antes da gente falar sobre o trabalho. Então, Flávio de Souza nasceu em São Paulo em 1955. Ele é autor dos roteiros de importantes séries de TV brasileira, como Rá-Tim-Bum, de 1989, Mundo da Lua, de 1991, gente, tudo da minha época. Fiquei emocionada agora. O Castelo Rá-Tim-Bum, de 94, entre outras, bem como ator e diretor de teatro e de cinema. Começou sua carreira de escritor traduzindo do inglês histórias em quadrinhos como Luluzinha e a Pantera Cor-de-Rosa. Ninguém sabe mais quem é Luluzinha nem quem é Pantera Cor-de-Rosa, né? Dirigiu a ópera João e Maria e o filme Lembranças do Futuro. Já no final dos anos 80, Fanny Abramovic declarou que, dentre os novos autores que escrevem para o público infantil, o que surgiram nestes últimos anos, sem dúvida, Flávio de Souza se coloca como o mais talentoso, o que conseguiu construir uma obra, não um acerto ocasional. Entre outros livros, o autor escreveu também Príncipes e Princesas, Sapos e Lagartos e Eu e Mim Mesmo. Príncipes e Princesas foi o livro que vocês já leram também, né? Lembraram? Isso mesmo. Bom, gente, então vamos às atividades deste projeto. Então, lembrando, a primeira coisa, olha lá, responder ao suplemento de leitura que vem dentro do livro de vocês. Aqui tem 10 atividades de interpretação e a última aqui é para vocês fazerem uma ilustração, certo? Então, caprichem. Gente, dúvidas, eu tô aqui, tá? Vocês
tem contato comigo direto, então me perguntem. Professora, olha, eu não entendi tal questão, como é que eu respondo? Tá? Me chamem e eu ajudo vocês, tá? Vocês vão conseguir responder direito, sem dúvidas, se lerem o livro direitinho. Bom, mas o projeto literário, ele não se resume a apenas ler e interpretar o texto. Vocês também têm que fazer uma atividade. E que atividade eu pedi para vocês fazerem? Uma contação de histórias. Bom, vocês vão escolher um conto de fadas e vão recontá-lo do jeito de vocês. Um reconto, vocês podem usar muito a criatividade de vocês. Vocês podem recontar através de uma encenação, através de um monólogo. Sabe o que é um monólogo? Monólogo é quando uma única pessoa fala, representa, faz uma representação no teatro, tá? Vocês podem fazer um monólogo. Vocês podem fazer contação com fantoches, vocês podem criar aí os fantochezinhos de vocês e fazerem essa contação. Vocês podem usar recursos digitais, se vocês tiverem acesso a esse tipo de tecnologia e conhecimento para fuçar aí no computador e criar um audiolivro, quem sabe. E, por fim, né, pode ser por história em quadrinhos, pode ser através de um texto narrativo, tá? Escrito por você, não copiar e colar o conto de fadas. O interessante, a ideia aqui é recontar a história do jeito de vocês. Então, vocês podem mudar até a história, porque vocês estão recontando, fazendo uma nova versão dessa história, tá certo? Então, dúvidas, é só me chamar e me perguntar. Então, hoje começa o nosso projeto literário, então comecem a ler. Quem não começou, eu já recebi até suplemento de leitura antes de eu pedir o projeto. Então, para vocês verem que o livro é legal, que a pessoa já leu e já me entregou. Então, fazendo aí as atividades e qualquer dúvida, estou à disposição, gente. Tá? Um ótimo final de semana para vocês. Data da entrega até 19/11, tá bom? Então, até dia 19/11, vocês podem entregar. Um beijo, ótimo final de semana. Tchau, tchau.